Reconhecimentos à nossa mãe espiritual Cristo Lisbete. Graças à nossa Salvadora, temos o direito de entrar no reino de Deus, na mente. Hoje entendemos que a família é um núcleo de pessoas composto por um pai, uma mãe e seus filhos. Se falta algum deles, não se pode falar com propriedade sobre a família. Agora, se hoje falamos da família espiritual de Deus, se usa o mesmo princípio baseado em Hebreus 11:3. Leamos. Pela fé, entendemos haver sido construído o universo pela palavra de Deus, sua esposa, Cristo Lisbete, de modo que o que se vê, a trindade espiritual, foi feito do que não se via. Outra versão se lê assim: e nós cremos que Deus criou o universo, seus filhos nascidos do Espírito, com uma só ordem sua, por meio de sua esposa. O que agora vemos foi feito de coisas que não se viam. Uma ordem é um édito, um estatuto, uma lei. Em outras palavras, essa ordem sua é sua própria esposa, figura da voz de Deus. Recordemos que se disse, façamos ao homem a nossa imagem. É a projeção da família espiritual de Deus. O pai gerou a sua esposa e a esposa pariu aos seus filhos. Logo, esses filhos se multiplicaram como as estrelas, as primícias, e como a areia do mar, os jafeitas. Se essa ordem é sinônimo de uma lei, obviamente é a lei de Deus. Hoje entendemos que representa ou personifica a Cristo Lisbete, a unigênita esposa de Deus, ou seja, ela representa a lei espiritual, porque tanto sua mente, lugar santíssimo, e o seu corpo, lugar santo, estão glorificados. Além disso, é importante reiterar a frase: pela fé entendemos haver sido constituído o universo pela palavra de Deus, representa seu próprio corpo, a sua amada esposa, o Verbo feito carne, o Cristo imortal. Esse universo criado é a semente espiritual de Deus, Melquisedeque Lisbete, e o mesmo foi criado do que não se via. Esse universo é sua semente espiritual, sua nação santa, esse povo adquirido por Deus. Não é lá bem distante, no espaço sideral, em outra galáxia. Leamos Hebreus 1:2. Nestes últimos dias, nos falou por sua esposa, Cristo Lisbete, a quem constituiu herdeira de tudo e por quem fez também o universo. No verso 3 de Hebreus 11 se lê: pela fé entendemos haver sido constituído o universo pela palavra de Deus, de modo que o que se vê foi feito do que não se via. Vejamos o que significa universo. Segundo a sabedoria humana, é a totalidade do espaço e do tempo de todas as formas da matéria, a energia e o impulso e as leis e constantes físicas que as governam. Também se utiliza em sentidos contextuais, ligeiramente diferentes, e faz alusão a conceitos como cosmos, mundo ou natureza. Deus, Melquisedeque Lisbete, não necessita se relacionar com o ar, com as estrelas, com o sol ou a lua. Falando da astronomia, ciência que estuda os corpos celestes do universo, planetas e seus satélites. Deus deseja, e assim o fez, se relacionar com sua criação espiritual, seus amados filhos. É uma geração humana seleta. Não é toda a espécie humana. Oséias 1:10, Isaías 52:6. Recordemos, essa semente ou descendência esteve como promessa por muito tempo. Passaram gerações antes de seu cumprimento espiritual. Esse povo seria grande e forte, porque seria abençoado e se multiplicaria em uma era onde nasceria uma nação em um dia. E esse dia foi quando fomos gerados por Deus Mãe, Cristo Lisbete. Não por acaso se profetizou o primeiro mandamento com promessa, Efésios 6:2 e 3. O primeiro mandamento que contém uma promessa é esse: honra teu pai e tua mãe, para que sejas feliz e viva uma longa vida na terra.
Há que honrar aos nossos pais espirituais para que nos vá bem, ou seja, amando ao irmão mais velho, e assim teremos vida eterna sobre a terra. Mas notemos algo: quem honra ao pai e à mãe é o filho, não a esposa, por estar junto ao esposo e vice-versa. Levar em conta essa honra é o que traz como resultado essa promessa de vida eterna. Tanto o pai e a mãe têm filhos, e esses filhos são os cumpridores desse mandamento. Não diz o pai e a mãe devem honrar ao filho, senão que o filho deve honrar a seus pais. Em outras palavras, esse mundo espiritual foi feito por meio da palavra feita carne. Parecia ser uma contradição expressar que esse mundo espiritual foi feito da palavra feita carne. Se essa palavra foi feita carne, então é uma pessoa, porque somente uma pessoa é feita de carne. Leiamos João capítulo 1, versos 1 e 2. No princípio já existia a palavra, a esposa, e aquela que é a palavra estava com Deus e era Deus. É a origem da família espiritual. Ela estava no princípio com Deus. Aqui vemos ao pai e a mãe espiritual, mas falta o filho. Vejamos estes versos. João 1:11, 12 e 13. Veio a seu próprio mundo, mas os seus não a receberam. Mas os que a receberam e creram nela, lhes concedeu o privilégio de chegarem a ser filhos de Deus. E são filhos de Deus, não pela natureza, nem pelos desejos humanos, senão porque Deus os gerou. Aqui se completa a trindade espiritual de Deus, Melquisedeque e Lisbete. Vejamos o verso 14. Aquela que é a palavra se fez homem. Cristo Lisbete nasceu de pais terrenais e vive entre nós. Deus anda e habita em nosso meio. E vimos sua glória. É imortal. A glória que recebeu do Pai, Melquisedeque, por ser sua esposa única, abundante em amor e verdade. Somente em Rei de Salém podemos falar com propriedade da família de Deus, até a manifestação da segunda vinda de Cristo. Leiamos Efésios 2, versos 19 e 20. Portanto, vocês, os que não são judeus, jafeitas, já não são imigrantes nem exilados, senão cidadãos junto ao povo santo e formam parte da família de Deus. Vocês, os crentes, são dessa casa construída sobre uma base sólida, formada pelos apóstolos e profetas, sendo Cristo, Lisbete, a própria pedra mais importante da construção. Continuando com o tema, o verdadeiro sacrifício de Cristo, hoje em sua parte 11, daremos continuidade ao ponto número 3. Esse sacrifício de Cristo é para sempre. A mesma natureza divina de Deus, Melquisedeque e Lisbete, é eterna, pela qual suas promessas são eternas, para sempre. Vejamos estes exemplos onde Deus fixa tudo para a eternidade. Tudo é eterno, começando com Ele como 2 em 1. Além disso, vejamos estes pontos da eternidade de Deus. Número 1, sua misericórdia. Número 2, seu trono. Número 3, sua justiça. Número 4, seu amor. Número 5, seu nome. Número 6, sua memória. Número 7, seu reino. Número 8, seu pacto. Número 9, seus caminhos. Número 10, sua salvação. Número 11, sua herança. E número 12, seu evangelho. Se Deus, Melquisedeque e Lisbete fazem as coisas em perpetuidade, então havia um projeto divino de perpetuar a imortalidade de sua esposa, Cristo Lisbete. Por isso, seu sacrifício garantia essa promessa. Leiamos Hebreus 9:26. Se apresentou uma vez para sempre pelo sacrifício de si mesma para tirar o pecado. Vejamos esta versão, mas ela veio nestes últimos tempos
e se ofereceu de uma vez por todas, sacrificando-se a si mesma para acabar assim com o pecado? Vejamos essa versão. Mas agora, uma só vez, na consumação dos séculos, se manifestou para destruir, anular ou tirar o pecado pelo sacrifício de si mesma. Em todas as versões, enfatiza-se seu sacrifício se faria para sempre, uma vez por todas. Vejamos Hebreus 10:12. Mas Cristo lhes bete, havendo oferecido uma vez para sempre um só sacrifício pelos pecados, se sentou à destra de Deus. Fica ainda mais claro nesta versão. Mas Cristo lhes bete, ofereceu um sacrifício pelos pecados, que é suficiente para todos os tempos. Logo se sentou à direita de Deus, Melquisedeque. Em outras palavras, o feito por nossa mãe, Cristo Lisbete, é suficiente. Bastou para cumprir o propósito divino de ver seu objetivo traçado à perfeição. Deus, Melquisedeque e Lisbete, em seu predeterminado conselho, já sabiam o que ocorreria no final dos tempos. Já se havia preparado um sacrifício, não de animais, não de pessoas inocentes, senão de sua esposa. E não ficaria em vão. Seu povo, salvo por esse sacrifício, participaria dos benefícios por ter vencido a mente carnal. Fomos convidados a este glorioso evento. Como já se explicou antes, esse sacrifício é comparado, é figura ao sacrifício oferecido pelos sacerdotes que ofereciam a Deus. Hoje esse sacerdote é Cristo Lisbete, voluntariamente oferecida como cordeiro sem mancha e sem contaminação. E seu sacrifício, não físico, senão em uma mente, bastou para agradar ao Pai, apresentando-nos logo como oferta limpa e pura. Por isso temos imortalidade. Renascemos, nascemos de novo, mas não de pais terrenais, senão de nossos pais espirituais. Por morrer a mente carnal, nós, os filhos, dignificamos a Cristo Lisbete. Em outras palavras, lhe damos honra, a engrandecemos, porque seu sacrifício não foi em vão. Somos beneficiários diretos por sua semente espiritual. Baseados em Hebreus 9:26, hoje veremos o ponto número 4, tirou do meio o pecado. Recordemos, temos desenvolvido extensamente esses pontos. Número 1, vimos que o cordeiro para o sacrifício espiritual é a esposa de Deus, Cristo Lisbete. Número 2, vimos que ela se ofereceu em sacrifício na mente uma vez. Número 3, esse sacrifício foi para sempre. E finalmente abordaremos e daremos início ao quarto ponto, seu sacrifício tirou o pecado. Essa palavra pecado foi tão mal interpretada pela teologia, aproveitando-se assim a ingenuidade das pessoas. Por isso hoje a humanidade sofre as consequências da má interpretação bíblica. Já dissemos, a única autorizada para interpretar a Bíblia é a esposa de Deus, mas ninguém. Falando sobre pecado, os católicos foram tão ousados em classificar os pecados em 7. Os chamam 7 pecados capitais, e são a soberba, a avareza, a inveja, a ira, a luxúria, a gula e a preguiça. Segundo o catecismo católico, estes pecados capitais geram outros pecados, mas o cúmulo foi de um monge católico africano. Este catalogou não em 7 os pecados principais, senão em 8, e os dividiu em 2 categorias. 4 vícios pelo desejo da possessão. 1. Gula e embriaguez. 2. Avareza, amor pelo ouro. 3. Luxúria. 4. Vanglória. 4 vícios irritadiços, que ao contrário dos concupiscentes, não são desejos, senão carências, privações, frustrações. Número 1. Ira, cólera irreflexiva, crueldade, violência. 2. Tristeza. 3. Preguiça,
depressão profunda, desesperança. 4. Orgulho. Se contarmos um pouco de história, no século VI, o Papa Romano Gregório Magno elaborou uma lista própria e definitiva com diferente ordem. Reduzindo os vícios a 7, considerou que a tristeza era uma forma de preguiça. Tomás de Aquino respeitou essa mesma lista, mas com outra ordem. O poeta Dante Alighieri utilizou a mesma ordem do Papa Gregório Magno em O Purgatório, a segunda parte do poema A Divina Comédia. A teologia de A Divina Comédia quase foi a melhor fonte conhecida desde o Renascimento, século XV e século XVI. Muitas interpretações e versões posteriores, especialmente derivações conservadoras do protestantismo e do movimento cristão pentecostal, postularam temíveis consequências para aqueles que cometessem estes pecados, como uma tormenta eterna no inferno, em vez da possível absolvição através da penitência no purgatório. Como vemos, passaram brincando com a igreja, porque essa tormenta eterna e o inferno não existem como um lugar físico, nem no futuro, nem no agora. A um homem ou mulher sem conhecer o evangelho eterno, o acionar de sua mente carnal o atormenta com má consciência, e esse inferno é sua própria mente diabólica. Esses pensamentos adâmicos figuram do governo carnal do irmão mais velho, o diabo ou Satanás, mas esclarece, tudo está na mente do homem, não fora dela. Por outro lado, o homem natural, animal, sem este conhecimento, se atreve a perdoar pecados para justificar eles mesmos, tudo porque julgaram as coisas antes do tempo da aparição da segunda vinda de Cristo Lisbete. Leiamos, assim que não julgueis nada antes do tempo, até que venha o Senhor, Cristo Lisbete, o qual aclarará também o oculto das trevas, mentes não iluminadas, e manifestará as intenções dos corações. E o que é que nos aclarou nossa mãe espiritual a respeito do pecado? Simples. Pecado é não crer na esposa de Deus, Cristo Lisbete. Não temos que ir à era do obscurantismo, nem ao Renascimento, nem às cruzadas para saber o que é pecado. Segundo o mais alto conhecimento divino, estamos falando da interpretação pura da autora da vida, Cristo Lisbete. Não apreciar, não valorizar, levar por menos ou em pouco sua aparição pública neste tempo se constitui em pecado, porque ela é a personificação da lei. Ela escreveu a lei espiritual em nossas mentes. Leiamos Romanos 7,7. Que, pois, diremos? A lei é pecado? De nenhuma maneira. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. No tempo de Paulo, a lei estava representada em Cristo Maria. Até que ela não aparecesse fisicamente, não havia pecado em sua era. Recordemos, pecado é errar o alvo. Ao não aceitar sua mensagem e a sua pessoa, pecava. Agora, neste tempo do fim, é da mesma maneira com Cristo Lisbete. Quando Cristo aparece e nos diz os mandamentos do reino de Deus e não os cumprimos, cometemos pecado. Agora, pecado para a religião é uma palavra, uma ação que vai em contra a vontade de Deus. Esse conceito é deles, não de Deus. Melquisedeque Lisbete se esclarece, a religião definiu o que é pecado para eles, sem levar em conta seu real significado. E é compreensível porque eles não conhecem a Deus, ouviram falar de Deus. Isso é muito diferente. Se reitera, se dá ênfase. Pecado é errar, não crer na enviada de Deus no meio dos homens. Qual é a vontade de Deus? Que amemos e creiamos em sua esposa, Cristo Lisbete. Leamos Efésios capítulo 1, dos versos 7 ao 10. Em quem temos redenção por seu sangue, o perdão de pecados, segundo as riquezas de sua graça, e fez sobreabundar em nós toda sabedoria e inteligência, dando-nos a conhecer
o mistério de sua vontade, amar a sua esposa, segundo seu beneplácito, o qual se havia proposto em si mesmo. Verso 10. De reunir todas as coisas em Cristo, na dispensação do cumprimento dos tempos. Então, se pecado é não crer na esposa de Deus, o que são as bebedices, o adultério, a fornicação, a inveja e coisas semelhantes a estas? São obras da carne. Essa é a personalidade do irmão mais velho, o diabo, Satanás, e o que pratica tais coisas não herdará o reino de Deus. Recordemos, o reino de Deus não fica no céu, na atmosfera, senão na mente espiritual dos que cremos em Cristo Lisbete. O reino está na mente limpa, produto do sacrifício de Cristo Lisbete. Portanto, não crer nesse sacrifício e não apreciar que Deus tenha tomado o tempo de preparar corpo em meio nosso é considerar como pouco sua segunda vinda. Isso é pecado. Se profetizou por fim ao pecado mediante o Espírito de vida, símbolo do sangue de Cristo. Já se disse nessa série de temas o seguinte: o Cristo histórico, Cristo Maria, não tirou o pecado de ninguém, porque foi assassinada injustamente. Além disso, Deus nunca tratou com a humanidade em geral somente com o seu povo seleto. Igual acontece agora, somente nós servimos ao Deus vivo. Hoje se aclara o tipo de morte sofrida por Cristo Lisbete. Ela morreu à sua mente carnal e se imortalizou, e fazendo nós o mesmo, obteremos também a vida eterna. Portanto, o objetivo do ministério Rei de Salém é apresentar à humanidade a segunda vinda de Cristo, quem personifica a mesma lei de Deus. Todo aquele que não conhece essa mensagem, nem ouviu falar dela, está sem pecado. Não as virgens insensatas, elas sim estão em pecado, porque estando no nosso meio, não se submeteram a Cristo Lisbete e saíram fugindo da limpeza e da ordem trazida em seu ministério como Cristo do século XXI. Esses são, os seus não a receberam. Neles reina a morte física. Ao não receber a imortalidade, preferiram mais aos deleites temporários de sua carne. Para isso veio Cristo, para tirar o pecado. Zacarias 3:9, Hebreus 9:14 e 15. Deus Pai amou tanto a seu mundo, aos seus filhos, que enviou a sua esposa unigênita, para que todo aquele que crê nela tenha vida eterna, imortalidade. Mas há uma situação: todo aquele que blasfeme contra a Espírito Santa não tem perdão. O delicado desse assunto é que o Espírito Santo, como conhece o sistema religioso, é a esposa de Deus, a Espírito Santa. Por isso, nesta etapa do fim dos tempos, claramente se disse: o último Cristo, ou Cristo imortal, é uma mulher e sempre foi uma mulher. Por isso, blasfemar contra ela é mortal. Esse pecado original, de que tanto fala a teologia tradicional, desamparou ao mundo. Segundo eles, ali se manchou toda a humanidade como consequência da caída do primeiro homem, Adão, ato efetuado no jardim do Éden. Por isso, a segunda vinda de Cristo ao coração da terra, na mente dos homens, é tão fundamental, porque além de explicar as figuras para a correta interpretação das Escrituras, desnuda as intenções dos homens maus e perversos. Para o caso, o jardim do Éden é a projeção da mente dos filhos de Deus, e como se disse antes, Adão não existiu como ser humano. É figura da mente desobediente que nega a Deus depois de ter-lhes escutado. Portanto, se Adão jamais existiu, o homem natural, animal, criado do pó da terra, representa o erro que cometeram as virgens insensatas ao não aceitar a esposa de Deus, Cristo Lisbete, iniciando seu ministério, uma vez que Deus Pai se sentou na mente dela. Esse é o pecado válido neste tempo. O descrito em Gênesis do pecado de Adão é uma profecia cumprida
na segunda vinda de Cristo, não é o pecado que pensou a humanidade, que cometeu Adão lá em um jardim bem lindo e cheio de flores e árvores. Esse jardim está na mente, e se ali se visualizou profeticamente ao homem vivendo em paz e harmonia com Deus, isso somente ocorreu agora quando a criação espiritual, a família de Deus, aceita o sacrifício do Cristo imortal. A outra, a mente carnal, Adão, é a figura dos filhos rebeldes e insensatos, opositores à ordem estabelecida por Deus como 2 em 1. Qual ordem? Cabeça e corpo. Homem e mulher, vidas ordenadas, submetidas e fazedoras do bem, criando aos seus filhos corretamente. A desordem mundial imperante é por desconhecer esta verdade. Atualmente há um desrespeito à ordem natural, por isso Deus os entregou à imundícia, desonrando assim seus próprios corpos, e os entregou às paixões vergonhosas, mudando o uso natural de suas mulheres, e ainda os homens deixaram o uso natural da mulher e se queimaram em luxúria. Homens com homens não levaram em conta a Deus, Melquisedeque e Lisbete, são desobedientes aos pais espirituais. Esse é o Adão projetado no jardim, ou seja, a mente carnal. Deus conhece tudo o que aconteceu, o que não aconteceu e o que está por acontecer. Ele sabe tudo. Quem o instruirá? O que está claro é: o primeiro Cristo não foi à cruz para perdoar os pecados, porque ela os perdoou antes de ser assassinada na cruz. Vejamos a evidência. Leamos Mateus 9:2. E aconteceu que lhe trouxeram um paralítico deitado sobre uma cama, e ao ver Jesus, a fé deles, disse ao paralítico: tenha ânimo, filho, teus pecados são perdoados. Verso 6. Para que saibais que a Filha do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, diz então ao paralítico: levanta-te, tome a tua cama e vá para a tua casa. Claro está, não mataram a Cristo Maria para perdão de pecados, senão por inveja de seus inimigos judeus. Igual a hoje em dia, muitos homens têm a inveja de Cristo Lisbete e fariam qualquer coisa para destruí-la. Descaradamente assassinaram a Cristo Maria. Assim que essa farsa de fazer crer ao mundo que o Messias veio para salvar ao mundo de seus pecados caiu no chão, como salvaria a esse mundo se esse mundo não creu nela? Isso não tem lógica. Hoje, graças a Cristo Lisbete, sabemos a verdade do Evangelho eterno que se havia mantido oculto por tempos e eras. Amada Mãe e Deus, a única que julga e traz à luz as coisas ocultas em nosso meio, somente Tu conheces as coisas que viu, e as que são e as que hão de ser depois destas. Ante a Ti não são ocultos os tempos. Tu és Deus, e ante Ti não há nada encoberto que não há de se descobrir, nem oculto que não há de se saber. Bem-aventurado o povo que sabe aclamar-te, andará, ó Melquisedeque Lisbete, à luz de teu rosto, em teu nome se alegrará todo o dia, em tua justiça será enaltecido. Para sempre lhe conservarei em minha misericórdia, e meu pacto será firme com ele. Amém. Aleluia.